Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 22 de agosto de 2021. Que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, para nós aprendermos mais um pouco dessa história de José que nós estamos aprendendo nesse trimestre. Vamos fechar os nossos olhos. Antes de começar, vamos pegar as nossas Bíblias, para poder acompanhar a aula de hoje. E agora vamos fechar os nossos olhos e fazer a oração. Senhor meu Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de estar aqui, Senhor, para aprender, Senhor, a tua palavra, para ouvir o que tu tens a nos dizer. Pai querido, nós te agradecemos pela saúde, pelos livramentos, pelo alimento, por cuidar, Senhor, de cada criança nessa semana, por cuidar, Senhor, de cada família, de cada pai, de cada mãe, Senhor, que tem permitido que essas crianças acompanhem, Senhor, aprendam um pouco mais a tua palavra. Pai querido, pedimos a direção do Espírito Santo, que o Senhor possa nos usar conforme a tua vontade, desde já. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, nesse trimestre, nós estamos com a nossa revista, conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. E nós já sabemos que esse filho é José. A história de hoje está lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, do versículo 38 ao 56. E também eu quero já pedir que vocês deixem a Bíblia aberta, tá? E o título da nossa lição é Governador, eu? Quem lembra da aula passada? Na aula passada, nós aprendemos que José, ele continuava preso e já tinha se passado 2 anos. Foi então que Faraó, ele teve sonhos. E ali não havia ninguém que interpretasse os sonhos de Faraó. Foi então que o copeiro, lembra do copeiro que estava preso com José e José interpretou os seus sonhos? Foi então que o copeiro, ele se lembrou e contou a Faraó que José podia interpretar sonhos. Então, mais que depressa, eles foram buscar a José. José fez a barba, se aprontou e foi diante de Faraó. Mas José, não era porque ele estava diante do rei Faraó que ele temeu. Ele falou que ele poderia interpretar sim, se fosse da vontade de Deus. Ele mostrou a Faraó o seu Deus, o que o seu Deus era capaz de fazer. Então, ele interpretou os sonhos de Faraó e ele disse que a interpretação era que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome no Egito. E ele aconselhou a Faraó, ele deu um bom conselho a Faraó, que era para ele colocar homens capazes, sábios, que pudessem administrar aquele período de fartura, para que eles pudessem armazenar o máximo de alimentos possíveis, para que no tempo de fome eles pudessem ter. E agora, crianças, eu quero que vocês abram as suas Bíblias lá no livro de Gênesis, lá na nossa história de hoje, no capítulo 41, no versículo 38. Essa é a nossa memória em ação e já faz parte da nossa história também. Faraó ficou admirado com a sabedoria de José. E ele disse aos seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Então, é assim que nós devemos ser reconhecidos pelas outras pessoas. As pessoas precisam enxergar em nós o Espírito de Deus. Nós precisamos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos, assim como José. E Faraó reconheceu que José tinha o Espírito de Deus. Foi então que ele não achou pessoa melhor para assumir aquele cargo.
esse homem sábio, esse homem capaz para governar o Egito. Foi então, crianças, que ele falou que José seria o governador. Então ele, mais que rapidamente, tirou o anel do seu dedo e colocou nos dedos de José, como sinal de aliança com ele. Ele também colocou um colar de ouro no seu pescoço, colocou roupas preciosas em José, roupas de linho fino, né, que naquela época eram muito valiosas. E ele colocou as melhores roupas em José. E disse que José iria governar o Egito e que ele seria o segundo, né? Porque Faraó era o primeiro e ele seria o segundo. Seria o governador de todo o Egito e que só não mandaria mais que Faraó. Mas que ele também teria todo o poder ali no Egito. Para vocês verem, né, crianças, que José foi jogado num poço, foi vendido como escravo, José sofreu calúnias, José passou por várias situações. Mas chegou o tempo da promessa na sua vida. José foi colocado num carro e foi apresentado a todo o Egito como governador. E ele tinha toda a autorização de Faraó, ele tinha ali toda a bênção de Deus, porque a promessa de Deus só chega na nossa vida se nós tivermos obediência. Nós precisamos ser obedientes para que a promessa possa chegar até nós. E Deus, ele se agradou porque em nenhum momento José questionou, ele só obedeceu. E sabe quantos anos que José tinha quando chegou para ele essa promessa? Ele tinha 30 anos. Olha quanto tempo que passou desde que ele saiu da terra dos seus pais até ele ser reconhecido, até ele ter alcançado o cargo de governador. Porque muitas vezes nós passamos por certas situações porque Deus permite para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que quando a gente conseguir alcançar aquilo que a gente almeja, nós estejamos preparados. Então, Faraó também deu a José uma esposa. Antes disso, ele mudou o seu nome, né? Ele de José passou a se chamar Zafenate-Paneia. E também ele deu a José uma esposa que se chamava Azenate. Olha, a esposa de José. Então, José teve uma nova vida. José estava feliz e Deus estava com ele todo o tempo. Por mais que ele tivesse passado por todas as situações difíceis, Deus não lhe abandonou em nenhum momento e ele sabia disso. Então José percorreu todo o Egito, né, correndo contra o tempo para poder plantar, colher, armazenar o máximo de alimentos possíveis naqueles tempos de fartura. E antes que começasse o tempo de fome, José teve 2 filhos. O primeiro filho se chamou Manassés, que significava que José esqueceu tudo que ele tinha passado, todo o sofrimento. E Efraim, que significava que ele tinha alcançado a vitória, a promessa, uma nova vida naquela terra desconhecida. Deus deu a vitória para José naquele lugar, que ele passou tanto sofrimento, né? E ele imaginou que não haveria possibilidade de saída ali naquele lugar. Deus lhe alcançou a vitória. E foi então, crianças, que chegou o tempo de fome, os 7 anos de fome no Egito. E então o povo egípcio começou a procurar Faraó em busca de alimento, e Faraó mandou que os egípcios fossem procurar José. E que José falasse, estava falado. Então eles foram até José. E José abriu todos os armazéns e começou a vender alimentos aos egípcios. E vinha gente
vinha povos de todas as terras, de todos os lugares, para comprar com José, porque em toda a terra havia fome. E na próxima aula nós vamos aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais dessa história de José. Mas hoje nós só precisamos guardar no nosso coração que a promessa ela chega. Ela pode demorar, mas ela vai chegar. E nós precisamos ter fé que Deus está no controle de todas as coisas. E que Deus ele não permite nenhuma situação na nossa vida para o nosso mal, e sim para nos aperfeiçoar para o nosso bem. Amém? Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Aguardo cada um de vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e um grande beijo.